Amém? Então vamos lá, gente. Esse seminário, ele é bem compacto, tá? Ele é um seminário que de 13 aulas a gente fala 5, e dos 5 a gente exclui vários temas importantíssimos. Todas elas casam, mas esta aula também é de suma importância, não deixa de ser importante, porque ela vai focar em algo que poucos atentam, poucos procuram estudar, que é com relação à aliança abraâmica. Então a gente vai trabalhar esse seminário aqui com relação à aliança abraâmica, e também nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com relação à apostasia. É uma aula muito importante. Lembrando que, como essa é uma aula compacta, eu não vou trabalhar profundamente como ela deveria de ser trabalhada, mas eu convido você a participar do nosso seminário, que vai começar na segunda-feira agora. Na realidade começa na terça, as aulas são terças e quintas sempre, online, gratuito, tá? Mas segunda-feira será uma aula de introdução, onde eu vou estar apresentando ali, né, a identidade dos primeiros cristãos, os bispos das igrejas, né, antes de Nicéia, qual a sua importância, né, e o porquê que é interessante nós estudarmos eles. Por que é interessante nós estudarmos eles? Porque a gente vai entender o seguinte, que hoje em dia nós vemos diversas doutrinas nas igrejas, tá? A igreja Beltrano tem tal doutrina, a igreja de Ciclano tem tal doutrina, a igreja de Fulano tem tal doutrina. Cada um com suas doutrinas, cada um com seu modo de pensar, de interpretar. Isso está certo, isso está errado? Depende. Existe uma máxima, não é? Que a interpretação, desde que ela não seja heresia, né, ela é válida. Tudo bem, a gente até, né, aceita isso daí, porque a gente não está no primeiro século, né? A gente está 2000 anos depois. Os apóstolos não estão aqui para poder dizer se isso é certo ou errado. Então a gente fica na dependência 100% do Espírito Santo, né? Mas Deus, de qualquer forma, Ele está restaurando a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra, né? Então, de qualquer forma, Ele está restaurando a sua palavra. E na medida em que Ele restaura a sua palavra, nós entendemos também uma coisa importantíssima, que é o quê? Que isto não é doutrina de uma denominação. Isso não é doutrina do eles pregam isso. E isso não é doutrina de um homem só. Então, como que eu sei que isso não é doutrina de um homem só, isso não é doutrina daquela igreja, isso não é doutrina do que eles pregam? Porque nós entendemos que muitas pessoas espalhadas no mundo inteiro estão pregando a mesma coisa, só que isso ainda está em boca pequena. Não sei porquê, tem algumas razões, né, que passam na minha mente, mas o fato é que Deus ainda não permitiu que essa palavra ela viesse a estar ainda de uma forma abrangente no seio da igreja. Por quê? Deus tem suas razões. Será que é um devaneio meu, tá, gente? Não estou dizendo que é isso. Será que é porque, por um acaso, se essa palavra ela realmente começar a expandir, né, nas denominações, tudo quanto é lugar, será que não vão querer fazer comércio com essa palavra? Né? Será que as pessoas vão começar a querer usar essa palavra, né, indevidamente? Então eu penso que, de uma certa forma, Deus está, ainda que a gente esteja se esforçando para que essa palavra ela venha a alcançar o máximo de pessoas, ela ainda, por Deus, está sendo semeada lá embaixo. Não está ainda para que todos possam ver, mas existem milhares de pessoas que já estão
até em hinos estão já trazendo essa mensagem, já estão entendendo, mas o povão mesmo, a galera mesmo, ainda não conseguiu compreender. Nos hinos até você vê vários hinos proféticos, cantando tudo o que nós ensinamos. Vários hinos, de Nívia Soares, um grupo antigo aí, do Casa de Davi. Quem se lembra do Casa de Davi, lá do início do ano 2000, 2010, por aí, cantava esses hinos. Ademar de Campos, são muitos cantores que cantam o reino, mas a questão é, por que o povão ainda não tem esse conhecimento? Então a gente vai ver que, como Deus trabalha com processo e nada escapa das suas mãos, nós vamos ver que isto faz parte também do propósito de Deus, tá? Então, vamos ler aqui, ó, Mateus 24, 12, 14, está na sua apostila, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Então preste atenção, olha só. E por se multiplicar a iniquidade, aí as pessoas leem essa palavra assim, iniquidade, vai achar que é por se multiplicar o pecado. Olha, tá vendo? O pecado está crescendo no mundo, está se esfriando o amor. O texto não está falando isso. O texto está dizendo, e por se multiplicar a anomia. Anomia, ali no grego. A é a partícula de negação. Não. Nomia vem de nomos, lei, né? Normas, estatutos, né? A palavra, mandamentos. Então ele está dizendo o seguinte, ó, e por se multiplicar a não observância da palavra, e por se multiplicar a não observância dos mandamentos de Deus, então ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. E a prova dos 9 é o seguinte, olha só, o amor, o ágape, se esfria. Quem é que tem o ágape? É a igreja. Então a igreja começou bem, eu preguei isso aqui até ontem, falando sobre a igreja de Éfeso, que começou bem, que começou cheio do Espírito, mas já tinha caído, porque tinha perdido o primeiro amor. Lembra das 7 igrejas de Apocalipse? Ela começou bem, cheio do poder, cheio da unção, amando, mas perdeu o amor. Por quê? Porque se tornou uma igreja religiosa, e ela nem tinha percebido, estava cheia de obra, e Deus elogiou as obras, mas já estava caída. E se ela não voltasse à prática do amor, porque o amor ao mandamento, como é que a gente prova o nosso amor a Deus? Obedecendo. Então, por se multiplicar a não observância da palavra, o ágape se esfria, e é de quantas pessoas, gente? Quase todos. Já é uma profecia feita por Jesus. Jesus já tinha profetizado que o amor de quase todos iria se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ou seja, aquele que persevera, né, não é na metade do caminho, ou só no começo. Perseverar no quê? No amor e na observância da palavra. Porque tem gente que fala assim, não, eu amo a Jesus e isso está muito bom. Eu amo a Deus, isso está muito legal. Eu do meu jeito aqui, amando a Jesus, está ótimo. Negativo. Você tem que amar a Jesus do jeito que está escrito. Nem amar a Jesus do jeito que você acha que tem que amar. Porque desse jeito, cada um ama Jesus relativamente, né? Eu amo a Deus desse jeito, eu amo ao Senhor daquele jeito. Esse amor relativo é o que leva as pessoas a cometerem diversos tipos de pecado, porque qualquer tipo de amor é bem-vindo. E não é qualquer tipo de amor é bem-vindo, né? Nós não somos uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja que busca a santidade. Então, a iniquidade
que é a não observância da palavra, quando não sendo observada de uma maneira correta, ela esfria o Filho de Deus. E ela se torna uma pessoa que para ela tanto faz, tanto fez. O importante, né, é que eu, dentro dos meus princípios e não dos princípios bíblicos, eu amo ao Senhor. Aquele, porém, que perseverar na observância da lei e não deixar o amor se esfriar, mas tem que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a pessoa começou naquele ritmo, ela tem que ir até o final naquele ritmo ali. Ela não pode se esfriar, tá? Por isso que é muito importante. A pessoa pensa assim: eu aceitei Jesus, já estou salvo, já está tudo muito bem, tudo muito legal. Vamos devagar com o trem, porque quando você recebeu Jesus como Salvador, você começou uma caminhada, você deu o start, o ponto de partida para uma corrida de fé. Por isso que Paulo fala que a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando a abraçamos. E nós devemos de desenvolver a salvação. E a salvação é para quem perseverar até o fim. Então não é porque você recebeu Jesus que você está salvo. Claro que Paulo diz que ele nos salvou, não é isso? Mas você tem que entender que nós estamos salvos hoje em esperança. É o que Paulo fala, né? Nós estamos salvos em esperança. O que é esperança? Eu tenho a fé de que se eu continuar do jeito que eu estou, eu serei salvo. A Manu diz lá: a sua fé te salvou, né? Aí cura a mulher com fluxo de sangue. A tua fé te salvou. Mas fé ali é sozo no grego. Sozo tem diversos tipos de interpretação, inclusive cura. Sozo é cura também. A sua fé te curou. Aí coloca tudo salvou. Porque a salvação, meu irmão, é um desenvolvimento da sua fé. Porque isso não é muito fácil, é só levantar a mão, está tudo bem. Claro que se você levantar a mão e morrer ali, está ótimo, você está salvo mesmo, igual o ladrão da cruz. Mas você não sabe quando você vai morrer. Se você morrer daqui a 10 anos, você tem que permanecer fiel ao tempo de vida que você está aqui. Se Deus te levar do jeito que você está, bem com Deus, ok. Mas e se Deus te levar daqui a 10 anos, e se nessa caminhada você não perseverar? Você entendeu? Então a perseverança, ela tem que ser até o fim. Pode ser no fim da vinda de Jesus, pode ser no fim da sua própria vida, mas tem que ser até o fim. E aí, e será pregado este evangelho do reino. Aí é o seguinte, este aqui no grego é touto. É como se ele estivesse dizendo: e será pregado o mesmo evangelho. O evangelho que eu estou pregando hoje aqui para vocês, discípulos, será pregado por todo o mundo. E aí, para testemunho a todas as nações terão que ouvir esse evangelho. Não tem jeito. Hoje eu fiquei pasmo, que eu peguei um recorte, né, de uma reportagem feito pelo grupo de missionários americanos, e eles disseram que 43% da população mundial ainda nunca ouviu sequer falar de Jesus. 43%. A gente vive numa bolha, achando que todo mundo já ouviu, mas não ouviu não. 40% é muita gente. 43% é quase a metade. É que a gente fica focado só na Europa, as Américas, né? Austrália, Japão. Mas na Ásia, meu irmão, só na Índia tem 1 bilhão de habitantes. Só na Índia. Na janela 1040 tem mais uma pancada de gente. Então 43%, fiquei pasmo. E é uma reportagem do ano passado, 2023. Está atualizado. Está atualizado. Mas Deus ele tem a forma de trabalhar de uma maneira que isso vai expandir mais rápido do que a gente imagina, tá?
o evangelho. E aí, quando for pregado em testemunha a todas as nações, é que então vem o fim. Por que Jesus não voltou ainda? Porque o evangelho não foi pregado a todas as nações. O fim só vem quando todos os povos forem alcançados. Antes disso, não. Então Jesus não pode voltar hoje, não pode voltar amanhã? Não pode. A vida não é repentina? Não é repentina. Então, eu vou ter que esperar outra metade para pregar o evangelho ainda, então eu posso ver de qualquer jeito? Não pode. Não pode, porque o seu amor ao Senhor não está atrelado à vinda dele, está atrelado porque ele te amou, e por causa disso você o ama. Se ele voltar ano que vem, se ele voltar daqui a 40 anos, se ele voltar daqui a 15 anos, você tem que amar ele da mesma maneira, porque senão é um amor de troca. Tipo, eu sei que o senhor vai voltar daqui a 10 anos, então durante 9 anos e 11 meses eu viver na gandaia. Não adianta, irmão. Você tem que amar o Senhor do mesmo jeitinho, né, que você começou lá atrás no primeiro amor sempre. É porque tem que perseverar até o fim. Perseverar até o fim. E tem aquela questão, né, de que Jesus pode voltar para você quando você menos esperar, para você. Não é? A gente não sabe o dia de amanhã. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá, vamos avançar. A realidade da igreja antes do tempo do fim. Antes da vinda de Jesus virá a apostasia e o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O versículo 1 e 2 vai explicar o que é. A igreja de Tessalônica, ela estava apreensiva, achando que Jesus ia voltar a qualquer momento, por causa das perseguições, das dificuldades. Aí Paulo fala assim, não, a vinda do dia de Cristo, né, a vinda de Jesus, a nossa reunião solene com Ele, não acontecerá. Está vendo aqui, Aí ele começa, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que? O dia do Senhor, né, a vinda dele, a reunião solene com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia aqui não é retirada, já tem gente ensinando errado essa palavra. Retirada, apostasia não é retirada, apostasia é apostasia. Apostasia é apostasia. E o interessante é que essa palavra no grego está traduzida exatamente como está aqui, apostasia, tá? E só tem aqui essa palavra no grego. Em nenhuma outra passagem no Novo Testamento tem essa palavra apostasia. Você vê apostatarão, você vê apóstatas, mas você não vê apostasia. Do jeito que está escrito aqui, é só nessa passagem que tem. E a raiz dessa palavra apostasia é divórcio. É uma separação, mas no sentido negativo, porque divórcio nunca é no sentido positivo. E essa palavra apostasia, escrita aqui aproximadamente entre o ano 60, né, depois de Cristo, todos os escritores gregos, você pode pegar ali os escritores que escreveram livros paralelos naquela época, com essa mesma palavra no grego, todas elas trazem um sentido negativo. Nunca é no sentido de retirada, mas é no sentido de desvio da fé. Você não encontra nenhum escritor daquela época, seja cristão ou um escritor secular, que quando vai usar a palavra apostasia, ele usa de uma maneira no sentido de arrebatar ou retirar. É sempre no sentido de desviar da fé, certo? E ele coloca o seguinte, a vinda dele, de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, né? O filho da perdição. Então existem duas coisas que precisam acontecer
antes que Jesus venha. Certo? Se eu falo assim para você: olha, eu vou na tua casa, eu vou aí te buscar para a gente ir lá para o culto, para a reunião solene, mas antes de ir lá, é necessário que primeiro eu vá no mercado e compre carne. Ou seja, primeiro eu tenho que ir no mercado e eu tenho que comprar carne. Então, eu só posso ir na sua casa te buscar depois de eu fazer essas duas coisas aqui. Eu acho, gente, que o próprio texto ele é autoexplicativo. Eu estou aqui mastigando o que já está mastigado no texto. Eu só estou ajudando aqui, né? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Que Jesus não vem sem que primeiro seja manifestado o anticristo. Então, Jesus não pode vir a qualquer momento. Primeiro tem que vir a apostasia e depois tem a manifestação do anticristo. Aconteceu essas duas coisas, agora ele pode vir. Ou será que eu estou lendo errado aqui? Está muito mastigadinho, gente. Está bem fácil de ler. Faça agora que já está explicado. Porque ainda assim ainda tem pessoas que conseguem ler diferente do que está escrito. Pode perguntar, irmã. Da igreja. Da igreja. Porque o que opera hoje é o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade já opera, é o que Paulo fala, não é isso? Ele vai falar nos versículos abaixo. O mistério da iniquidade, lembra que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o mistério da iniquidade já opera, mas é um mistério, não é? O que é um mistério? É algo que está oculto, as pessoas não percebem, mas ela já está operando. Aí Pedro fala, lá em 2 Pedro, 1 Pedro, ele vai dizer que existem doutrinas destruidoras que estão encobertas, ou seja, a pessoa está pregando coisas que não é a palavra de Deus, mas usa a palavra de Deus, mas ela é tão escondida que ela não consegue perceber. Para ela aquilo dali é do Senhor, está encoberta. Só finalizar aqui, eu te dou a oportunidade de novo. Então, o mistério da iniquidade, mistério, já opera. Só existe um que ainda agora resiste. Esse um que resiste é isso daqui, que está esperando o quê? Está esperando, né, o tempo oportuno para que comece a trabalhar. Porque se você for perceber, eu estou tendo que entrar nessa parte porque a irmã perguntou, né? Eu não ia falar sobre isso agora não. Mas se você for ler lá em Apocalipse, se não me engano é 17, vai falar sobre a Babilônia. Qual é o nome dela? Não tem, é mistério, né? O mistério, né, da Babilônia. Ela é um mistério. A Babel sempre existiu, desde Babel, de Gênesis capítulo 10, aonde vem trazendo apostasias, né, falsos ensinos, e quem tem contato com ela se contamina. E aí esse mistério já vem operando. Aí vem a Cabala, você lembra? Vem a doutrina de reencarnação judaica. Você sabe que existia os saduceus. Quem eram os saduceus? Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. Já estava o mistério já operando ali, né? Babilônico. E Paulo chama de mistério da iniquidade, que também já operava nos tempos dele, que eram os gnósticos, que não acreditavam na ressurreição do corpo, que não acreditavam que Jesus veio em carne. Lembra que João fala que o que testifica que ele veio, nós o palpamos, tocamos nele, por quê? Porque já havia doutrinas gnósticas ali, né? E Mineu, já estava começando, Alexandre e Mineu, se não me engano, já estavam pregando que a ressurreição já havia acontecido. Então, essas doutrinas que já operavam desde a época do apóstolo Paulo. Só que quando se manifestar o tempo do anticristo, aí vai se levantar aquilo que nós já estudamos, que já participou do último seminário, que é a besta, que é a nossa quarta aula. Na quarta aula a gente vai falar sobre a besta.
A besta já é a própria apostasia, porque com ela que vem o que? A marca da besta. Entendeu? É um mistério, mas o nome da besta vai ser revelado nesse tempo. Vai deixar de ser mistério e vai passar a ser revelado. Entendeu? Então hoje é algo que está em oculto, mas na última semana de Daniel vai ser revelado isso daí. E aí vai ser uma apostasia muito grande que vai acontecer no próprio seio da igreja. Porque só apostata da fé é quem tem fé. Tá? Tem. Paulo fala que muitos já naufragaram na fé. Paulo fala isso. Né? Hoje já tem. O mistério da iniquidade já opera. É como se fosse em massa. É como se fosse em massa. Tanto é que a gente falou, né? Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé na terra? Não pensa que vai ser... Não. Eram 10 virgens, a metade foi para o Beleléu. Né? A metade foi para o Beleléu. Porque são dias difíceis que vão acontecer. E tudo por causa da mesma coisa que eu preguei ontem aqui no culto. Você lembra que eu falei? Né? Dos populachos que pecaram. Essa parte eu não falei não. Que esse populacho lá em Números 14 foi o que quiseram voltar para o Egito por causa da comida, que era melhor do que o maná que eles estavam comendo no deserto. Qual foi o motivo que fez com que eles se apostatassem? Foi a comida. E o que Jesus falou que vai fazer que muitos venham perder a fé? A comida, o vestiário e a bebida. Com que comeremos, com que beberemos e com que nos vestiremos. Comida, bebida e vestimenta você só tem se você tiver dinheiro para comprar. Quem não tem, fica preocupado, fica ansioso e perde a fé. Por isso Jesus falou para eles lá em Mateus 6: por que andais tão ansiosos, ó homens de pouca fé? E qual vai ser a proposta do anticristo nesse tempo? Se você não usar a marca, você não compra e você não vende. Você não tem comida, você não tem bebida e você não tem vestimento. Casou as coisas aí? E aí entra a ansiedade, entra o medo, perde a fé, usa a marca, apostatou. Entendeu? Então vamos, eu só entrei aqui porque você vê que uma pergunta a gente gasta 7 minutos falando, né? Mas vamos lá. Seguindo a linha da multiplicação da iniquidade, muitos apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Olha, está vendo aqui a palavra apostatarão, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí ele vai colocar uma listinha ali que tem a ver com comida, que tem a ver com casamento, que são doutrinas de demônio. Não é que casar é doutrina de demônio, é que haverão pessoas que vão proibir o casamento. É o que ele fala lá. Casar é pecado, não sei o que. Aí ele vai dizer, olha, isso é doutrina de demônio, tá? E aqui você vai ver que vai ter pessoas que vão obedecer a espíritos enganadores. Depois você lê agora eu não vou lembrar aqui exatamente onde está escrito, mas vai falar que sai da boca, né, da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos que pareciam ser rãs, né, que parecem como rãs, e são espíritos que vão aos reis do mundo inteiro para os seduzirem, e seduz como? Através de milagres. Então, espíritos enganadores, além de ser espíritos que ensinam, porque o espírito de engano, ele ensina o engano, também junto com isso pode enganar por meio de sinais e maravilhas, tá? Então não se iludam com sinais e maravilhas. Isso não é sinal de que Deus está aprovando o que a pessoa está ensinando. O que prova que a pessoa está ensinando corretamente é a palavra de Deus, é a Bíblia, e não
necessariamente um milagre. O milagre é bom, dá o selo de Deus ali e tal, mas não olha para o milagre, olha para o que o profeta está falando, e se está de acordo com a palavra, certo? Vamos lá? Aqui você vê um pouquinho da história, gente. Eu falei que ia falar bastante sobre história, né? Acabei até agora só de Bíblia, né? Mas agora um pouquinho para a história. Então preste atenção. Isso aqui é desde, né, do primeiro século até o século XVI. Eu vou aqui tentar ser o mais sucinto possível. Preste atenção. No primeiro século, nós vemos ali em Atos que os discípulos, eles estão fazendo o que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer em Mateus 28? Ide e fazei discípulos de todas as nações. E os apóstolos estão fazendo isso. Eles estão fazendo discípulos. Eles estão indo de casa em casa, de cidade em cidade, viajando, pegando navio e tal. E aí eles chegam, e eu vou me deter um pouquinho aqui agora, em uma cidade que vocês conhecem na Bíblia, que se chama Antioquia. Vocês já ouviram falar? Que foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Foi lá, né? Foi em Antioquia. E Antioquia é uma cidade importantíssima na Bíblia. Por quê? Porque a Antioquia é uma cidade de comércio, uma cidade mercante. Ali está atracado, né? Vários navios, tem portos ali. É uma cidade estratégica. Ali é como se fosse Nova York, tá? Então, a Antioquia é uma cidade que o que entrar ali espalha para o mundo todo, daquela época. Entrou ali, espalhou para o mundo todo. E essa cidade foi para onde os apóstolos levaram mestres, profetas, e ali foi feita a primeira escola oficial da igreja cristã, em Antioquia, onde foi colocada ali, inclusive, né, essa escola era uma escola exemplo. Isso você vê tanto na Bíblia como na história, tá? E essa escola era uma escola literal da interpretação. O que é uma escola literal da interpretação? É uma escola que, por exemplo, você pega um texto de Isaías 11, por exemplo, que vai falar que uma criança brincando com um leão, colocando a mão, né, do buraco ali da serpente, não é feito dano algum, e o leão come junto com a palha com o boi. Eles pegam esses textos e interpretam literalmente. Eles não fazem uso da interpretação espiritual desse texto. Eles são altamente literais. Essa é a escola de Antioquia, fundada pelos discípulos. E como é uma cidade mercante, e ali são feitos muitos mestres, essa doutrina se espalha. A doutrina literal, ensinada pelos apóstolos. E aí você vai ver em Esmina, você vai ver em Lyon, na França, você vai ver em diversos lugares do Oriente Médio e da Europa, os bispos, os primeiros cristãos, pode colocar aí Policarpo, Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, tudo espalhado, estão todos espalhados ali no Oriente Médio e na Europa, todos eles crendo na mesma coisa, na interpretação literal da Bíblia. Só que aí o evangelho está espalhando, e chega no Egito. No Egito nós temos ali, você vai se lembrar da escola lá do ensino médio e fundamental, mais fundamental, né? Já estudou as 7 maravilhas do mundo, as 7 antigas maravilhas do mundo? Qual era uma delas? A Biblioteca de Alexandria. Então, fazendo um contraponto da escola de Antioquia, a escola de Alexandria era o centro do conhecimento do mundo.
ali havia a maior biblioteca do mundo, era o centro filosófico, onde tinha ali a escola grega, a escola romana, a escola egípcia. Você imagina um mundo helênico que abrangeu ali naquele local. E aí você tem os judeus da diáspora. Esses judeus da diáspora, que essa diáspora aconteceu antes de Cristo, tá? Você conhece a história, Israel foi dividido para Babilônia, e continuou sendo dividido, e teve mais gente ainda no ano 70, quando teve a destruição do templo. Só está esperando judeu. Foi um camarada lá, chamado Filon, judeu, Filon, e ele se encantou com as doutrinas filosóficas. Então entrou dentro do judaísmo filosofia egípcia, grega. Eram filósofos que queriam coadunar palavra de Deus com filosofia. Só que nesse ínterim entra o evangelho. E quando o evangelho, e diz a tradição que quem levou o evangelho para lá foi São Marcos, né, o apóstolo Marcos. E quando o evangelho chega lá, eles não querem largar a filosofia, eles querem continuar filosofando. Aceita Jesus, aceita a palavra, mas os textos, eles são simbolizados. Mas qual é a corrente mais forte nos 3 primeiros séculos? É a corrente da interpretação de Antioquia, a escola literal. Só que vai ter uma virada, que a gente chama aí, que é a virada constantiniana, que acontece aqui. E quem é o camarada que vai ser ouvido ali? Que vai ser o porta-voz das doutrinas escatológicas e da interpretação? Santo Agostinho. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Agostinho, ele ouve um professor que é chamado de Orígenes. Já deve ter ouvido também sobre Orígenes. O Orígenes, ele influencia, junto com Cirilo de Alexandria, eles influenciam quem? Influencia Agostinho. Antes, Agostinho era da escola de Antioquia, mas o Agostinho também era um filósofo, assim, ele amava muito a filosofia. E ele ouve as interpretações da escola de Alexandria, se apaixona e começa a escrever diversos livros. O mais famoso dele é Cidade de Deus, onde ele faz o contraponto entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Ou seja, tudo que é literal é coisa dos homens, que a gente toca, carne, né, físico, e tudo que é de Deus é espiritual, é tudo que está lá no céu. Essa é a síntese do livro Cidade de Deus. E aí, ele é um pai da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste momento aqui, quem é o grande império? É Roma. Quem tem dinheiro? É Roma. Quem financia? É Roma. E quem agora é o porta-voz das doutrinas cristãs? É Roma. Porque com o édito aqui de Teodósito de Tessalônica, em 380 depois de Cristo, a religião cristã se tornou a religião oficial de Roma. E aí os antioquenos, eles são calados nos concílios, e o que prevalece é a escola de Alexandria. E a escola de Alexandria, ela passa então a ser como é que eu posso colocar? Não é um chamariz, não é exemplo, mas como se fosse, está faltando aqui a palavra agora, mas eles pegam a escola de Alexandria para fazer, vamos usar essa palavra aqui, não era essa que eu queria, vamos usar como fundamento da sua fé. Pronto, vamos usar isso daí. Uma referência, essa que eu queria, era essa aí mesmo, né? Era a referência. Eles pegam a referência, eles pegam a escola de Alexandria como referência. E a escola de Alexandria
é usada como referência, e aí entra a interpretação simbólica, profética dos textos. Isso vai discorrer na história, e isso acaba adentrando no século XVI, e aí acaba o reino, porque as pessoas não conseguem entender mais nada. A igreja não lê Obadias, não lê Naum, não lê Sofonias, não lê quase que nenhum dos profetas, não lê Naum. Quando lê Isaías, só lê os textos que falam do voar como águia, né, ou alguns outros. Quando lê Malaquias, só lê os dízimos das ofertas. Acabou as profecias. Por quê? Quem foi o responsável por isso? Igreja Romana. Porque ela pegou a referência da escola de Alexandria e acabou com a escola de Antioquia. E a gente mapeou, não estou com o mapa aqui, mas você participa da aula de terça-feira online, que eu vou te mostrar o mapa e o nome dos homens mais importantes, né, teólogos e bispos da época. Você vai ver assim, primeiro século, tudo verdinho, literal. Segundo século, tudo verdinho, literal. Terceiro século já começa a mesclar, literal com simbólico. Quarto século em diante já era, a maioria é tudo simbólico. E o quarto século é aqui, ó. 325, 380. Quem é que está no comando da igreja? A igreja romana. É a gente que vai dizer o que vocês vão crer e o que vocês vão deixar de crer. Vai fazer o quê? É o império? Não tem o que fazer. Mas aí o Senhor, pode passar aí, pastor Márcio, só para poder, a nível de ilustração, né, você observar que até Constantino, isso aqui, os cristãos morriam pelo reino, morriam crendo que eles iriam reinar com Jesus. Aí é que está. Porque quando a gente fala, mas eu conheço o evangelho, e quando o pastor Márcio falou, Jesus não morreu apenas para eu ser salvo, é o que nós estamos querendo passar para você nesse seminário. Você conhece o evangelho do reino até onde? Aí é que está. Porque quando a gente fala do reino, a gente fala de um rei. E quando a gente fala de um rei, a gente fala de um reinado. E quando a gente fala de um reinado, a gente fala de pessoas que reinam e pessoas que estão obedecendo os reis. Então Jesus veio para salvar, mas veio para também constituir um reino de sacerdotes. E essas pessoas que morriam pelo reino, eles sabiam que um dia iriam ressuscitar com Jesus para reinar com ele. Sobre quem? É esse sobre quem que a igreja perdeu a visão, por causa da escola de Alexandria. E aí nós temos a fusão igreja-estado, já tem moedas, né, com a cara do grande Papa, né, os que tem a chave para abrir e fechar, uma ova, né? Vamos lá, pode passar também. Isso aqui é só uma questão, irmãos, de conselho que a gente dá para as pessoas que fazem um seminário, tá? Só um parênteses aqui, bem rapidinho, tá bom? Porque você observou que só na sala de hoje eu falei palavras no grego, apostasia, touto, anomia, ágape, falei essas palavrinhas assim, não é? Então, a gente usa muito os não é original, porque a gente não tem original, a gente só tem cópia, né? Mas a gente usa muito, né, os textos que estão nas cópias mais antigas, tá? Para quê? Para poder enriquecer e provar o que nós estamos falando. Então, eu aconselho a vocês, pode passar aí, pastor, a baixarem, né? Ou esse daqui, o Oliver Free, que ele é gratuito, mas se você quiser pegar as traduções, você vai ter que pegar a versão paga, tá? Quem paga uma vez só é vitalício, não perde mais, tá bom? Ou eu tenho os dois, tenho esse e tenho esse daqui também que me ajuda muito, que é a versão 100% gratuita, tá? My Bible.
e aí você baixa, e aí você tem aqui, tá vendo aqui, ó, você clica nisso aqui e aparece, né, a palavra ali no grego. Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente for falar aqui um texto, porque no grego está assim, aí você vai lá rapidinho, disfarçado, deixa eu ver se ele está falando a verdade mesmo, né? Disfarçado ali, olha, e é isso aí mesmo, né? Aí você vê que está conferindo certinho ali, tá bom? Por quê? Porque a gente quer que você seja um bereano, tá? Que você seja um bereano e que você realmente veja o que nós estamos falando, tá? Quando a gente falar assim uma palavra que a gente vai usar, né, quando for estudar alguns textos lá do reino dos céus na terra, né, a gente vai usar bastante uma palavrinha no grego ali. É de suma importância que você olhe, né, baixe o aplicativo e você confira com a gente, para depois não dizer, né, isso aí é a interpretação deles. Não é. Você vai conferir lá e em todos os aplicativos vai estar escrito a mesma coisa. Do Brasil todo vai estar assim, tá? Então é só um conselho, anota aí, baixa, porque você vai precisar nessas 5 aulas. Essas são as versões que nós mais utilizamos. Eu gosto mais de utilizar essa aqui também. Aí me perguntam, qual é a melhor versão? A melhor versão é você olhar o que está no grego. Vai lá e vê. Essa é a melhor versão, né? Se você está com dúvida de alguma palavra aqui, em uma está escrito uma coisa, e no outro está escrito totalmente diferente, vai lá no grego. Eu não sei ler grego, mas não tem erro. Você clica na palavra ali, no aplicativo, e ele vai te dar o que realmente está escrito. É só clicar, né? Como é que Deus é bom, está usando a tecnologia ao nosso favor, tá? Vamos lá, vamos voltar então. Vamos agora falar sobre o século XVI, tá? O século XVI, ele é um século muito significativo no corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus começa a restaurar a igreja por meio, né, dos teólogos daquela época. Eu não vou entrar aqui nas falhas, nos extremos, seja de Calvino, seja de Lutero, né, os seus preconceitos. Isso aqui não me interessa falar sobre isso agora. Mas uma coisa ninguém vai negar, que eles fizeram a ruptura. Que fizeram a ruptura, fizeram, né? Eles fizeram essa ruptura ali, tá? Mas já haviam outras pessoas que também já estavam, né, apoiando eles. Já houveram outros movimentos escondidos, mas aprove a Deus, né, usar Lutero, e foi ele quem fez essa ruptura, colocando suas 97 teses ali na porta da igreja, tá? Falando a respeito da fé. Qual era o contexto? Indulgência. Você tinha que pagar para poder ser salvo. Você andava com salvo-conduto aqui, ó, eu paguei, estou salvo. Beleza, cara, você pagou, mas a sua tia, ela está cheia de pecado. Não, então deixa eu pagar para ela também, para poder salvar ela. Era assim. E as pessoas acreditavam nisso, gente. Eles acreditavam. Você imagina o mundo católico, todos acreditando nisso fielmente. Fielmente. E aí se levanta ele e fala: peraí, a salvação é pela fé. Agora, já estava escrito, não estava? Não foi Lutero que escreveu aquilo. Foi Paulo que escreveu em Efésios 2:8. Já estava escrito. Mas o que eles não tinham ali naquela época? A revelação. A revelação, meus irmãos, é algo que independe se você fez bacharel básico, médio, né? Se você fez o avançado, se você é pós-graduado, se você é mestrado, se você é doutorado, se você é pós-doutorado, ou se você é mestre em divindade. A revelação é algo que Deus dá para quem Ele quiser. Ele pode pegar um pescador e encher da revelação. Lembra que Jesus falou: graças te dou, Deus, porque ocultastes os mistérios do teu reino aos grandes e revelastes aos pequeninos. Então, pode ser o teólogo que for, e Deus pegar uma dona de casa que nunca fez teologia, e ela lendo a palavra, e o Senhor encher ela da revelação. Revelação tal que está lá em Atos capítulo 6,
que quando Estevão estava começando a discursar acerca da apostasia do povo de Israel e do endurecimento do coração deles para com Deus, os fariseus começaram a sentir raiva dele. Sabe por quê? Porque ninguém conseguia contradizê-lo. Aí o texto vai completar dizendo que ninguém conseguia contradizê-lo pela sabedoria pela qual ele falava no Espírito. E Jesus falou aos seus discípulos: não temam o que vocês vão falar, porque o Espírito é que vai falar por meio de vocês. Logo, eu penso que tudo que está escrito, salvo quando Paulo vai escrever, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, aqui não é Deus quem fala, aqui sou eu que estou escrevendo. Aí ele está especificando que é ele que está escrevendo, é homem. Mas quando não é homem, é o Espírito quem está utilizando, é o Espírito quem está falando pelo intermédio dos escritores ali. Então, claro que se você estudar, amém. Agora, se Deus não revelar, não adianta estudar, porque os mistérios do reino não têm contradição. Aí eu vou entrar onde eu falei no início da aula. A gente até suporta, né? Igreja tem a tal interpretação, igreja B tem tal interpretação. Na igreja primitiva isso não existia. Eu vou na terça-feira na aula, da primeira aula, quando eu vou contar sobre a história da igreja, eu vou trazer os textos dos primeiros cristãos que eles falavam sobre a unidade de fé deles e como que eles perseveravam para ter unidade de fé. Havia alguma diferença aqui e ali, mas eram coisas que era referente a cotidiano, a forma de batismo, a forma da ceia. Cada um tem uma maneira diferente de lidar com isso. Mas na área escatológica, meu irmão, não tinha diferença. Todos eles pensavam da mesma forma. Na área que hoje nós temos mais dificuldade, era onde eles mais fluíam no entendimento. E aí, hoje, nós precisamos daquilo que eu falei no início da aula, da revelação do Espírito. Porque de teólogo nós estamos cheios. A gente quer o quê? É a revelação de Deus. Os teólogos, muitos deles só trouxeram confusão para o corpo de Cristo, porque ficou uma livre interpretação, que foi a proposta da reforma, né? A livre interpretação, não é a livre interpretação, né? É o livre direito de acesso à leitura, mas isso acabou trazendo uma livre interpretação. E aí, avançando na história, nós tivemos então a restauração da fé. E nós chegamos no século 17, 18, nós tivemos uma outra restauração, que foi a restauração do avivamento. Agostinho, Calvino, Zwinglio, essa galera aí não tinha, né, o avivamento que os outros homens tiveram, como por exemplo Charles Finney, John Wesley, homens que arrebatavam multidões, cheios de dons do espírito de temor. Começava a pregar, era multidão. Se eu for na praça pregar, eu não tenho esse espírito ainda. Aliás, eu tenho, só não está manifesto, né? Não está despertado em mim, mas eu tenho, está tudo completo dentro de mim, só tem que despertar. Se eu começar a pregar, botar uma caixa de som ali, vai vir meia dúzia, 3, 4, 5 pessoas. Mas esses camaradas, quando eles só passavam em um local, eles só em passar, as pessoas se cortam, como é que é? Cortam-se de temor dentro deles, choravam, ele não falava nada, ele só passava por ali. A santidade era tão grande que eles tinham, que as pessoas gemiam por causa dos seus pecados. Era um outro avivamento que Deus estava trazendo. Por quê? Porque Deus restaurou a fé, mas junto com isso veio uma vez salvo, salvo para sempre. Junto com isso veio, não, Deus já sabe quem vai ser salvo, escolheu quem vai ser salvo, quem não vai. Santidade para quê? Buscar o Senhor para quê?
Aí lá na Alemanha o pessoal saía do culto e ia para o bar beber uma cervejinha. Aí Deus restaura o quê? Restaura o arrependimento. Aí levanta vários avivalistas ali. Muitos avivalistas. Mas faltava uma outra coisa para poder restaurar. E aí você vê lá no século XIX, na rua Azusa, que são os dons do Espírito. Língua, visão, profecia. Tudo aquilo que tinha no culto de Corinto. Não é isso? E Deus restaura isso daí. Só que o grande problema é que na medida em que Deus restaura, com o passar dos séculos, que isso aqui não é de uma hora para outra, isso aqui passa-se séculos de uma coisa para outra, cria-se o que aqui? Uma denominação, outra denominação, outra denominação. Aí quando Deus vai restaurar, não, isso daí é do diabo. Não, isso daí não é de Deus não. Não, já estou há tanto tempo aqui nessa igreja, eu vou começar a ter que crer de outra forma. Não, deixa eu aqui quietinho na minha, que está muito melhor assim. A minha igreja é histórica, a sua não. E Deus não está trabalhando com denominação, Deus está trabalhando com o corpo de Cristo. A ideia no momento em que Deus restaura, não é para criar uma nova denominação, é para fazer com que todo o corpo daqui até aqui caminhe na revelação e na restauração que Ele está fazendo. E uma outra coisa importantíssima, quando Deus Ele traz a revelação e a restauração, nunca é por meio de um homem. Nunca é. Nem Jesus foi produto de um homem só. Jesus foi o resultado de diversas profecias que foram faladas acerca dele. E as profecias testificavam que ele era o Messias. E quando ele vai escolher, ele não vai escolher um só, vai escolher 12. E quando Jesus sobe ao céu, os 12 vão fazer concílio e vão entrar em acordo. Sabe por quê? Porque nunca é para ser um homem só. Um fundador. O fundador da igreja tal. O fundador nunca é. Deus sempre trabalha com o corpo de Cristo. É o corpo. E aqui Deus trabalhou, não foi só com Lutero não. Haviam diversos homens que também estavam com ele. No arrependimento foram diversos homens. E nos dons espirituais também foram diversos. Para quê? Para poder mostrar que não é coisa de um homem só. E aí a gente chega agora aqui, o evangelho do reino. Deus está restaurando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho do reino lá de Antioquia, que foi apagado por causa da igreja católica e da escola de Antioquia, de Alexandria. Pastor, então você está dizendo aí, só para dar uma ilustrada, né? Sim. E para os irmãos se localizarem aí no tempo, que ao longo desse tempo de escuridão que a igreja passou, sim, Deus, a partir da salvação pela fé, por meio de Lutero, Ele está restaurando verdades. Sim. Verdades. Então a cada período desse aí foi um trabalho do Espírito no coração de alguns homens, e eles começaram a propagar essa verdade, e teve algum tipo de resistência em todos esses períodos aí. Mas Deus precisou primeiro restaurar a verdade de que a salvação seria pela fé, né? Depois, como se não bastasse, né? E realmente não bastava isso, a fé de que a salvação seria pela fé, mas também precisava a santidade. Então foi aonde precisou o arrependimento, restauração dessa verdade, que veio ali pelos irmãos Wesley, Finney, Moody, essa turma toda aí. E depois uma outra verdade que hoje, há muitos anos atrás, eu lembro quando eu era criança, ainda no meu tempo ainda tinha resistência, que é a questão dos dons espirituais. Sim, até hoje tem. Até hoje tem. Mas hoje já se vive, todos já creem, né, nos dons espirituais, mas lá naquele tempo ali da Rua Azusa, ali no século XIX, né, foi
teve uma resistência muito grande. Então, todas as verdades restauradas ao longo desse tempo, nisso, teve essa resistência. Mas o Senhor continua restaurando a sua verdade e o seu propósito, trazendo a luz ao propósito. Houve resistência com Jesus, quando ele veio restaurar a palavra. Exatamente. Né? A resistência, ela sempre existe. Por quê? Porque você está quebrando um paradigma. Você está quebrando um modelo. Você tem um modelo, você tem um paradigma. Não é fácil você mudar o seu entendimento, como não foi fácil para mim. Você está caminhando ali anos e anos. Contei minha história aqui no início para vocês. Anos e anos ali, pensando dessa forma. De repente você vê alguém e fala: você está errado. Não é assim. Ah, mas então eu estou acreditando errado o tempo da minha vida toda, não sei o quê. Aí o cara vai lá e te mostra na Bíblia que tu está errado mesmo. Aí é a resistência, porque ou você se dobra a palavra que está escrita, ou você vai se tornar um religioso, né? Eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar aqui porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, né? E eu quero, é mais confortável me manter aqui crendo dessa forma do que ter que mudar tudo e estudar tudo de novo. Aí você vai ter que fazer igual a Paulo, vai ter que considerar como esterco tudo que você aprendeu. E olha que Paulo não aprendeu com qualquer um não, hein? Ele aprendeu com Gamaliel, e ele se gaba ao falar nisso. Por que ele se gaba? Porque ele sabia que Gamaliel não era qualquer um. Sei lá, você pega hoje como uma referência que nós temos hoje, Luciano Subirá. Nossa, eu fui discípulo do Luciano Subirá. Caramba, rapaz, é mesmo? É, eu fui discípulo dele. Aprendi aos pés dele, desde a minha meninice. Né? E daqui a pouco você chega e fala: olha, tudo que ele me ensinou não serve de nada. Eu não estou falando disso, estou dando como exemplo, tá? Não estou falando disso do Luciano Subirá, não. Estou só um exemplo aqui a nível de comparação, né? Então, você pegar e considerar como esterco tudo que aprendeu aos pés de Gamaliel, e ele fala assim: tudo isso por causa de Cristo, tudo por causa da glória de Cristo, tudo por causa do reino de Deus. Porque enxergar o reino, meu irmão, realmente vai fazer você parar a sua vida e dizer: nossa, eu preciso rever muita coisa aqui, rever muita coisa. Mas vamos lá. Ó, Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, boas novas. Boas novas. Será que falar de Jesus hoje é boas novas para o Brasil? Alguém não conhece sobre Jesus no Brasil? Não é boa nova. Mas será que eles vão entender do reino? Aí o reino já é uma boa nova, porque eles não conhecem do reino. Até crente não conhece do reino, que dirá o mundo, né? Mas isso aqui não é algo que foi inventado agora. Ele é eterno. A gente não entra nessa questão da aula do propósito eterno aqui, nessa aula compacta, mas nós temos uma aula que é a segunda, que vai ser na quinta-feira online, que a gente vai trabalhar sobre o propósito eterno. Tá? Você vai entender o que é o propósito eterno, que Paulo fala isso várias vezes na Bíblia. Eu tenho que entender que propósito é esse. O propósito é eterno, o propósito é antes da fundação do mundo. Dentro desse propósito estava eu e você, e dentro desse propósito estava o reino. Quando você fala do evangelho, você tem que linkar o reino, não pode deslinkar isso não. Jesus falou em Lucas 4:43, porque é necessário que eu vá até as outras aldeias para pregar o evangelho do reino, porque foi para isso que eu fui enviado. Evangelho não são dois, não tem dois evangelhos. Paulo disse em Gálatas 1:8, se mesmo eu, ou o anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente, um outro evangelho, seja esse considerado anátema. Então não tem dois evangelhos, é um evangelho, e esse evangelho é eterno, e esse evangelho é o que Jesus falou em Mateus 24, que seria o mesmo que ele pregou, que seria pregado de novo lá no tempo do fim. Ele não fala pregado de novo, né? Mas como ele fala este é o que? É o mesmo.
como você viu na história que foi deturpado, ele tem que ser restaurado. E na medida que ele é restaurado, o anjo, ele vem trazendo. Não é que vem um anjo no céu trazendo não, tá, irmão? Não é isso. Mas você sabe que anjo também ensina, né? Já viu isso na Bíblia. Quem ensinou a Daniel? Foi um anjo, né? A Bíblia não fala em Atos. Em Atos e em Romanos, Paulo fala que a lei foi dada por intermédio de anjos. Então são anjos ministradores. Quem é que estava lá mostrando o templo de Ezequiel para Ezequiel? Era um anjo. Tem anjo que ensina a palavra, gente, tá? Agora, ele pode ensinar por intermédio do próprio Espírito, né? Que o Espírito testifica no meu espírito, ou ele pode se apresentar. Eu acredito pessoalmente aqui que no tempo do fim anjos vão aparecer para a igreja. Que isso, Igor? Que isso nada. Não era assim que era com os profetas? Não era assim que era em Atos? E por que não pode ser com a gente? Não é? E eu acredito que isso vai acontecer, né? Que anjos vão realmente aparecer, auxiliar, porque isto é normal. Só não é normal para a gente que vivemos, saímos, né, de uma situação onde havia uma apostasia muito grande. E a gente precisa restaurar esse... como é que eu posso falar aqui? A gente precisa restaurar essa vida normal de viver, aonde o sobrenatural é natural. Porque hoje para a gente sobrenatural é uma coisa assim intangível demais. Mas na Bíblia não é. Não é. Os apóstolos, os profetas, os cristãos estavam muito acostumados. Isso era tão notório, a questão dos anjos, que Paulo chega a falar assim: cuidado para não ter culto a anjo aí. Tem gente adorando até anjo. Cuidado que isso aí é apostasia, vocês ficam cultuando a anjos. Isso está lá em Colossenses capítulo 3 ou 2. Então é cuidado para não ter culto a anjo. Aí está lá Pedro batendo na porta lá, porque acabou de sair do calabouço, porque um anjo foi lá e libertou ele. Aí foram lá olhar. Eu achei que fosse o anjo de Pedro. Pô, eu achei que fosse o anjo de Pedro. Está lá Maria, indo lá no túmulo de Jesus, está lá um anjo lá, conversando com ela numa boa. Então isso era uma coisa super normal de acontecer. Os anjos virem visitar, falar, dialogar, interagir com as pessoas. Acontece que nós hoje vivemos uma vida tão secular, tão natural nas coisas, né, que até para curar a gente tem dificuldade para orar. Uma coisa que na Bíblia acontecia até com vestes, né? Vamos lá. Então, já estamos encerrando, ó. Tá aqui os homens, né? Lutero, Calvino, Conde Zendorf, John Wesley, William Seymour, Daniel Berg. Aí cada um no seu tempo, no seu século, tá? Homens de Deus. O problema não era eles, o problema é o povo que idolatra, tá? É o povo que idolatra, não são eles não. O problema é o povo que adora idolatrar um camarada que Deus está levantando. Lembra que isso aconteceu com os apóstolos, vocês se lembram disso, né? Por que vocês estão olhando para mim? Eu sou tão homem como vocês. Até João quase caiu nessa para adorar um anjo. Quase caiu. Para você ver que o homem ele é propenso a adorar homens, a adorar pessoas que eles veem, né? Então Deus levanta, e se o camarada não vigiar, ele acaba se achando mesmo um bambambam da história. E aí começa a criar denominações com o nome das pessoas. Olha só, denominações com nomes das pessoas, né? Ministério, né? Igor Guerreiro. Olha aí que lindo, né? Ministério Igor Guerreiro, né? Aí vem, você é da onde? Eu sou do Ministério Igor Guerreiro. Você é guerreirano, né? Não, faz parte do meu ministério. Eu sou o fundador, o pastor presidente do Ministério Igor Guerreiro, que põe minha foto lá na igreja, na chamada. Que maravilha! O apóstolo, né? O apóstolo Igor Guerreiro, né? Com os anéis de ouro, carros do ano, que maravilha!
Isso é um fashion muito bom, né? É isso aqui, ó. Olha o contexto que o Evangelho do Reino chega. Olha aí, ó. No contexto de uma igreja moderna. Num contexto complicadíssimo, porque aqui você ainda tem uma cultura medieval. A pessoa ainda para ouvir, né? Aqui você ainda está saindo, né, dessa cultura medieval, mas ainda não tem tecnologia, não tem WhatsApp, não tem YouTube. Século XIX, a mesma coisa. Agora, aqui, meu irmão, aqui que é o problema. Aqui é só abrir um canal e você se torna um expert no assunto. Hoje, todo mundo tem opinião para tudo. Aí a pessoa caiu de paraquedas, aparece lá 200 comentários. Não, é porque eu tinha que esperar chegar a 3 minutos. Não é porque a altura não era legal. Todo mundo se tornou especialista em tudo. Qualquer coisa a pessoa se torna especialista. É só botar lá o tema. Que a pessoa, na verdade, muitos nem são especialistas, mas gostam de comentar, mostrar que sabe. É a era do conhecimento, irmão. E eu vou dizer que é a era mais perigosa, porque o conhecimento sem o espírito não é nada, é tudo coisa humana. Tudo coisa humana. E é justamente nesse momento que chega o Evangelho do Reino, para poder envergonhar, para poder, né, fazer com que os loucos venham confundir os sábios, os pequenos venham confundir os grandes. Deus vai usar muitos pequenos. Quando eu digo pequeno, não é anão não, tá? São os pequenos diante dos homens de Ibope, que tem grandes igrejas. Deus pega aqueles, ó, pequenininho, e enche de sabedoria. Às vezes nunca entrou numa escola de teologia, mas na hora que começa a falar da palavra, você fala, da onde ele aprendeu isso? Igual Jesus, lembra lá de Lucas? Da onde ele aprendeu tudo isso? 12 anos de idade. Onde ele aprendeu tudo isso? Quem ensinou ele? Como que ele consegue ter essas respostas? Por quê? É sabedoria de Deus, e ele dá para quem ele quiser. É só pedir. É só pedir que ele dá. Só que as pessoas, elas confiam mais nos homens do que em Deus. E aí elas usam bengala, tipo, vamos falar de um assunto X. O que pensou Beltrano? O que pensou Ciclano? O que pensou Fulano? O que pensou Fulano de tal? Segundo Fulano, Beltrano, Ciclano, Fulano de tal, era assim, 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 assado. Então nós temos tantas vertentes assim, 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 assado. Por que não fica com o que está escrito? Às vezes a Bíblia é tão clara naquele assunto, mas como eu tenho dificuldade para crer no que está escrito, eu prefiro pegar bengalas de homens para me apoiar, para apoiar a minha fé. E isso é uma verdade, porque às vezes a pessoa não quer estudar, mas ela se apoia no estudo do outro. E quem ensina, gente? É o Espírito que ensina. Eu posso falar aqui, mas se o Espírito não te ensinar, você não vai entender o que eu estou falando. Você vai pegar uma parte ou outra, porque não é um homem, por isso que João fala, não há necessidade de que o homem ensine, porque é o Espírito que ensina. Ou seja, por mais que eu ensine, no final, quem está te ensinando é o Espírito Santo. Por mais que eu fale, você levantou para dar amém ou para fazer pergunta? Para comentar? Fala aqui, para o pessoal ouvir. Inclusive, ao longo do tempo, isso é utilizado de forma estratégica. Nós temos a Bíblia segundo Allan Kardec. E hoje nós temos populares aí, como a Bíblia segundo Tales Roberto, segundo Ana Paula Valadão, que é uma estratégia que vem ao longo dos tempos, e a pessoa prefere seguir um conhecimento segundo alguém do que usar o que o Senhor tem para cada um de nós, que é a revelação segundo a própria palavra, né? Tem que ser segundo a palavra, irmãos. Porque fulano pensou assim. Ele pode até ter pensado certo, mas não é porque ele pensou assim que você vai acreditar assim. Você tem que conferir na palavra, na Escritura.
Se eu falar alguma coisa aqui que não tiver na palavra, você não tem obrigação nenhuma de acreditar em mim, irmão. Você não tem. Você pode até contestar, a gente vai sentar, vai conversar, vai rodar um pouquinho a Bíblia para lá e para cá, mas não pode fugir da palavra. Eu estou usando a história aqui, mas a história serve como um testemunho do que eu estou falando. A história é um testemunho. Quando eu falo que a igreja primitiva tinha uma só fé, eu tenho que testemunhar isso que eu estou falando. Mas o que eles criam? Eles podem até crer em uma coisa, mas se não tiver na Bíblia, não adianta. A gente não se guia por livros apócrifos. A minha fé não são os pais da igreja, a minha fé é a palavra de Deus. Mas a gente usa os primeiros cristãos como referência de testemunho. Testemunho. Mas a Bíblia é a primazia sempre em tudo. Tá? Vamos lá. Então, purificação da igreja pela palavra e seu propósito. A pregação do evangelho do reino purifica a igreja levando a sua maturidade. Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, o que lava a igreja? A palavra. Não é showman, não é palestra. O que lava a igreja é a palavra. Por quê? O que lava é a palavra, porque é a palavra que te transforma. A fé vem pelo ouvir a palavra. O que é a fé? A fé é só acreditar? Não, a fé é prática. A prática de obedecer vem pela palavra. Então, conforme você vai obedecendo a palavra, você vai se tornando o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Olha o nível de que a Bíblia chama o Filho de Deus. Olha o nível ali. É isso que Deus quer para mim e para você. Não é igreja glorificada, hein? Isso aqui é antes da glorificação, hein? Isso aqui é para poder apresentar. É para levar até o altar. Para levar até o altar, para apresentar, eu tenho que estar nesse estado aqui. Aí você fala, coisa difícil, né? Chegar nesse estado, mas a gente vai chegar lá. Tá? Eu vou mostrar o caminho das pedras para vocês. Então olha só, o estado de glória da igreja imaculada na terra. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma. Ou seja, o processo de me ataviar depende de mim. Por quê? Eu tenho o livre-arbítrio. Ou, como dizem os primeiros cristãos, a livre escolha. Aí depois que foi colocada a palavra livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não tem na Bíblia escrito assim. Tem escolhe hoje, decide hoje, né? Escolhe o bem. Aí os primeiros cristãos passaram a chamar de livre escolha. Aí no segundo século passou a ser chamado de livre-arbítrio, tá? Então, a livre escolha, o livre-arbítrio, ou coração voluntário, também uma expressão bíblica, né? Parte da minha voluntariedade, de eu me ataviar, de eu me santificar, de eu me lavar. Eu vou ouvindo, e eu vou ouvindo, não é só pregação não. Conforme eu vou lendo a palavra vai me lavando. Eu vou crendo, né? Eu estou me ataviando. Isso é o que, gente? Olha só. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Porque a fé é prática. A fé não é só acreditar. Acreditar, demônio também acredita. Acredita e tremem, né? Diante de Deus. Tremem. A fé é prática. Hebreus 11 fala isso. E pela fé, Abraão foi lá e fez. E pela fé, né, Beltrano foi lá e fez. E pela fé, Jacó foi lá e fez. Pela fé, ou seja, pela fé eu crendo vou lá e faço. Pela fé eu crendo vou lá e faço. A fé é prática. A fé não é no mundo abstrato.
A fé é transformada em atitude. Você precisa ataviar. A purificação vai nos levar à vitória. Olha só, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor será vestido de vestes brancas, aquelas vestes que nós vimos lá agora em Apocalipse 19. E ao que vencer, ele não vai apagar o nome do livro da vida. E ao que perder, não vencer, ele vai apagar o nome do livro da vida. Tá? Como é que eu venço? É quando tem a largada? Não. Eu venço quando eu completo a minha carreira. Completando a carreira, eu sou o vencedor. Jesus só voltará no meio da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, no momento em que o Senhor restaurar tudo, preste atenção, olha só, é necessário que o céu receba, ou seja, contenha ele, segure ele, até os tempos, ou seja, quando chegar o tempo de restaurar todas as coisas, aí Jesus vem. Não é isso que está escrito aqui? Eu li certo? Então Jesus não pode vir antes da grande tribulação, porque na grande tribulação não está sendo restaurado nada ali, entendeu? Quando ele vier, já vem para restaurar. E quando é que é a restauração? Quando ele vence o anticristo e estabelece o seu reino. Viu como a Bíblia se encaixa? Como não tem ponta solta? Não tem ponta solta. E no decorrer do seminário você vai ver mais isso ainda. Tá? Ó, agora onde é que ele descobriu isso? Está aqui, ó. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Lembra que eu falei que a igreja não gosta de ler Naum, Obadias, Sofonias, né? Não gosta de ler esses livros, Jonas, não gosta. Zacarias, então, para que eu vou ler Zacarias, gente? Está lá os evangelhos bonitinho para me ler. Aí, se você não lê os profetas, você não vai entender o tempo da volta de Jesus. Tem que ler os profetas. Se não ler os profetas, não tem para onde correr, gente. O que os apóstolos ensinam está tudo baseado nos profetas. Está tudo ali. Agora, se ficar lendo só o Novo Testamento, só coisa fácil, né? Aí depois quer chegar no difícil, no Apocalipse. Só que o Apocalipse, todo ele é baseado no Pentateuco e nos profetas. E em alguns salmos também. Então, se não ler, não é só ler Daniel, já viu aquela Bíblia da Etade? Vamos estudar Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse não resolve nada. Tem que ler Daniel, tem que ler os outros profetas. Os profetas, está no plural ali. Tem que ler os profetas. Todos eles eles vão explicar. E todos eles, quando falam da vinda do Senhor, falam da restauração. Todos eles. Eu posso citar vários textos aqui, mas a gente vai ler esses textos no decorrer do seminário. Falou da vinda do Senhor, falou de restauração. É tudo simultâneo. Não tem nada fora disso. Vamos lá. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo aí? Qual é o papel do profeta Elias, gente? Qual é o papel? O que ele fez lá, na época de Jezabel, de Acabe? Ele veio restaurar e tirar o povo da idolatria.
Quem foi comparado a Elias? Inclusive as pessoas viam João Batista como Elias, né? És tu Elias? Não, não sou Elias. No sentido de, como se fosse a pessoa física de Elias, né? Mas Jesus chama ele de Elias em Mateus capítulo 17. Os discípulos perguntam para ele: por que diz os escribas que é necessário que venha o Elias? Aí Jesus fala: na verdade ele já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Aí eles entenderam que falava acerca de João Batista. Aí ele fala: mas ele virá. Ele veio e ele virá e restaurará todas as coisas. Então Elias veio na pessoa de João Batista. Ele estava ali no espírito de Elias, ou seja, no espírito profético. Mas esse espírito retornaria, mas não em uma pessoa, mas iria vir sobre um corpo, a igreja no tempo do fim. Porque não vai ser só o profeta Elias, ou melhor dizendo, o João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor. São várias pessoas que vão preparar o caminho do Senhor, não é uma só. E aí Deus vai levantar profetas nesse tempo, antes do quê? Do grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande e terrível dia do Senhor? A vinda dele. E quando ele vier, ele vai vir para restaurar, fazer a conversão dos pais aos filhos, ou seja, judeus e gentios. Porque eles são os nossos pais. Eles é dadas as promessas, eles é que é feita a aliança, a eles foi dado o culto, a eles foi dada a lei. Eles são os nossos os patriarcas, e nós somos os filhos. E nós vamos converter o coração deles, e eles converterão os nossos corações, porque um vai aprender com o outro, vai acabar com essa palhaçada de judaizante. O que é judaizante? Tem coisas que é judaizante mesmo, mas não é tudo não, irmão. Eles têm muita coisa para ensinar para a gente, assim como nós também temos muitas coisas para ensinar para eles. Falando dos judeus. Então, isso vai ser o quê? Um processo de restauração que Deus vai fazer para que venha o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o momento em que o céu deixa de contê-lo e ele desce e restaura todas as coisas. Onde é que eu li que Elias restaura tudo? Está lá em Mateus 17. Que Elias virá e restaurará. E aí, no momento em que vai restaurar tudo, começa pela palavra, pelo entendimento, profeticamente, começa a profetizar o reino. Jesus vem e restaura todas as coisas, céus e terra, tudo. Não é que está lá em Romanos 8? Que toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, né? Aguardando, né, a manifestação para que eles venham ser libertos do cativeiro da corrupção. O que é ser liberto do cativeiro da corrupção? É o ano aceitável do Senhor, o ano da restauração, um ano da liberdade. É um ano em que a criação vai experimentar, né, o renovo de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus se manifestaram. Houve a manifestação, assim como Elias se manifestou, assim como João Batista se manifestou, a igreja vai manifestar, vai preparar o caminho, vai trazer Jesus de volta e vai restaurar todas as coisas. Amém? E aí acontece isso daqui, ó. Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então isso aqui é a volta dele. Quando ele vem para galardoar. Ele vai passar a dar o reino para os filhos de Deus, ou seja, os santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então todos os reinos deste mundo, tem mais algum texto? Acaba aí. Acabou. Todos os reinos deste mundo passarão a ser, como está lá em Apocalipse 11:15,
passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando os reinos desse mundo passarem a ser, então significa que não somente Jesus vai reinar, mas o povo santo vai reinar junto com ele. Vai reinar sobre quem? Sobre todos os domínios que vão servir e vão obedecer. Amém? Então a gente vai aprender isso no decorrer do seminário. Alguém tem alguma pergunta? Daí tá assim, tenho muitas perguntas para fazer. Quando acabar eu te faço lá na hora de fazer o lanche. Alguma pergunta, irmão? No final da aula de amanhã acho que vai ter mais. Sim, sim. Então, irmãos, como o pastor Igor desde o início falou, né? Uma aula que envolve história, onde ele mostrou que a igreja se perdeu ao longo dos séculos. A apostasia, né, foi confundindo o entendimento, né? Eu costumo até dizer que a apostasia é algo assim, tem o princípio, por exemplo, é a palavra de Deus com a contaminação, com a mão do homem. É como se fosse aquela água limpa que alguém chega e entorna uma xícara, um balde de água limpa, tirou da fonte. Aí vem um homem lá, pega e joga um pouco de água poluída da vala. A olho nu você consegue identificar que aquela água está poluída? E fatalmente vai bebendo. Aquilo pode até não fazer mal a princípio, mas a longo prazo aquilo vai atrapalhando a sua saúde. A palavra de Deus, a revelação, mostra que aquela água, por exemplo, você saber que aquela água está contaminada, você precisa colocar então como é que se chama? Microscópio. E aí você vai ver que ela tem contaminação. Então, o que a palavra do reino traz no tempo do fim é essa revelação. E aí você vai perceber aquilo que, pelo Espírito, aquilo que está certo, aquilo que está errado. Porque é a água limpa, a apostasia é essa, que foi contaminada, contaminou, prejudicou o entendimento das pessoas. Então eu gostaria muito de desafiar vocês, muitos irmãos que vão vir ainda, não vieram hoje, e convide as pessoas. Dá tempo ainda. Dá tempo, essa aula vai ficar disponibilizada, você pode inclusive compartilhar com essa pessoa que você quer convidar. Persevere, irmãos, porque assim como a salvação é para aquele que persevera até o fim, o entendimento daquilo que você vai receber aqui não se teve hoje. Hoje foi uma introdução para você entender que ao longo do tempo, dos séculos, Deus está restaurando a sua igreja. Lembra que a igreja, né, foi bagunçada. A gente tinha outro seminário online que tinha uma ilustração da noiva, uma noiva toda bagunçada, sem dente, roupa suja, imagine, descabelada. A igreja do tempo do fim. Mas a palavra do Senhor vai ataviar essa noiva, vai tirando tudo aquilo que está ruim, que está contaminado, e torna ela naquele estado de noiva gloriosa. É para esse que Jesus vem. Eu costumo até dizer que Jesus não vem, irmãos, por causa dos tempos difíceis, das guerras, das mortes, das pragas. Isso tudo incomoda o Senhor Jesus. Mas Ele vem por causa da noiva. Ele vem porque haverá de ter uma noiva preparada, gloriosa, para que Ele venha se casar. Então o que traz Jesus de volta é essa noiva que tem nos lábios, lembra lá de Mateus 24, 14, o evangelho do reino. Deve haver uma semelhança com Ele, para que Ele possa se casar com essa noiva. Ele não pode casar com uma noiva com um monte de cabeça, né? Tem que haver uma uniformidade, tem que ter o mesmo pensamento que Ele, tem que ser idôneo. E aí nesse seminário, o Espírito, a unção, nos ensina. É isso que a gente sempre pede, que o Espírito da verdade esteja nos conduzindo. Os irmãos que participaram já anteriormente percebeu, né? É muita informação em 5 dias, mas
É aquilo que você recebe que depois o Espírito vai te conduzindo, irmãos. E não se preocupe se você está ouvindo ou não essa palavra na boca de um grandalhão, conforme foi falado aqui. Porque o Senhor muitas vezes esconde. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muitos grandalhões aí que crê naquilo que você vai estar ouvindo falar aqui, mas não pregam. Sabe por que não pregam? Por causa do sistema religioso. Porque eles sabem que a hora que eles pregarem, eles vão ter que muita coisa desfazer aquilo que eles anunciaram antes. E pode ser, eu nem acredito nisso, que se os caras começarem a falar a verdade, eles vão perder. Não perde, porque as pessoas vão ficar maravilhadas, porque o Senhor ao longo do tempo está restaurando. Mas eu creio que na mente deles, eles acreditam, pô, não vou despregar isso aqui não, porque onde vai estar a minha reputação? Eu vou perder mesmo. Vaidade, pura vaidade. Então amanhã, irmãos, a gente vai estar falando de quê? Vai estar falando sobre território. Território. Então, eu vou estar ministrando essa aula aí. Não deu tempo, né? Nessa aula, no seminário, quando fala de uma palavra, né? De uma mensagem profética para o tempo do fim, a gente também faz, né? Mostra as 4 dimensões do reino, que é uma ênfase que a gente dá para que os irmãos entendam bem esse seminário. 4 dimensões, vou falar aqui rapidinho só para amanhã a gente recapitula, porque a gente diz, né? E você vai ver isso aqui em tudo que é instância de governo, até mesmo na sua casa você vai ver essas dimensões aí. O reino de Deus, ele tem um rei, amém? Quem é o rei do reino? Deus. Só que um reino tem também ministros que governam juntamente com o rei, ou não é verdade? Por exemplo, lá na Inglaterra tem rei, tem primeiro-ministro, tem os ministros, mas para por aí, nessas 2 dimensões, um reino. Qual outra dimensão importante que tem no reino? Povo. Tem povo, o reino de Deus tem quem rege e quem é regido, quem é governado. É coisa que a igreja não está vislumbrando isso. As nações do reino de Deus. E a gente traz esse entendimento das 4 dimensões. Mas espera aí, pastor, falou só 3. Então existe dentro desse sistema de governo também uma geografia, amém, pastor? Que é a aula de amanhã. É a aula de amanhã, que é aonde e qual é o território do reino de Deus. E é disso que a gente vai estar falando amanhã. Essa aula, prepara o coração, porque mexe com a gente. Mexe com a gente, porque a gente vai tratar aqui, vai falar coisas que talvez você até tenha ouvido de uma forma diferente. Mas, se você se deixar ministrar e se você fizer as perguntas que tiverem no seu coração, Deus vai te trazer revelação. Porque nós vamos falar sobre o território, qual é a herança que Deus prometeu aos seus filhos já desde lá de trás. Qual é a herança? Nós vamos falar disso aqui amanhã. Amém, irmãos? Então guardem essas 4 dimensões do reino. Eu vou deixar um link no grupo lá, mas a gente tem um link de WhatsApp, que é onde a gente joga lá os PDFs, os links das aulas. É só isso, eu vou colocar lá no grupo da igreja hoje, tá? Então, quem quiser participar desse grupo aí e se inscrever, as aulas vão ser toda terça e quinta, né? Só essa semana que terá aula segunda-feira. Vai ter segunda, terça e quinta, então, a semana que vem. E nas outras só terça e quinta. Então, irmãos, perseverem, tá? E convide as pessoas, dá tempo ainda. Eu sei que a gente vem do trabalho e tal, mas eu posso te garantir, na sexta-feira, seu sorriso vai estar daqui a aqui, por tanta coisa que Deus vai acrescentar no seu coração. Não é isso, irmã? Maravilha. E eu sei que Deus vai acrescentar, porque você já tem muito de Deus. Tem muito conhecimento aí da palavra, que falta alguma coisa para te trazer luz a isso que você já tem. Tá? E o Senhor está levantando pessoas, um exército, que são justamente essas testemunhas, que vão pregar no tempo do fim. E uma coisa eu tenho certeza, está muito próximo, irmãos. Muito próximo, sinais apontam.
os pastores fizeram um adendo aí sobre a noiva. É interessante que eu costumo dizer que a noiva ela precisa perpetuar para trazer lucidez sobre a igreja. Se mudasse isso, a maioria desacreditaria. E chegando no tempo do fim, a gente olha para o restante do contexto e só é vendido um Jesus milagreiro, um Jesus que restaura a família, arruma emprego, cura, como porta. Sim. E as pessoas vêm desesperadas para solucionar os seus problemas e não se importam com o que o Senhor tem a entregar. Exatamente. Então é tão importante o que Jesus tem para fazer que foi entendido por esses grandes homens. Eu vou vender o prático, eu vou vender o plus, eu vou vender o soft, como foi falado por um irmão, o light. E as pessoas vêm destruídas com o reino é mais importante. A mensagem é a eternidade, né? A mensagem dele não é a cura vem junto com a mensagem do reino. E Jesus pregava o evangelho do reino, né? E os sinais iriam seguindo a mensagem e aqueles que criam. Por que não se crê? Por que não se hoje busca o reino de Deus? Já parou para pensar isso? Por que as pessoas buscam mais outras coisas e esquecem de buscar o reino de Deus? Jesus fala que é importante, antes de tudo, buscar o quê? Agora, alguém busca alguma coisa, pastor, que não tenha visto? Quem faz uma faculdade? Você fez faculdade, se formou. Por que você fez a faculdade que você fez? Aquilo que ganhou seu coração, você foi atrás, porque você viu. As pessoas estão buscando mais as outras coisas, esperando que o reino de Deus seja acrescentado. Não vai rolar assim. Agora, à medida que você vê o reino, você esquece das coisas que para trás prossegue para o alvo, você se desembaraça, você quer conquistar aquilo que te conquistou, assim como Paulo diz. Mas você precisa ver. Quem é casado aqui, viu o seu esposo primeiro, né, a sua esposa, aquilo conquistou, você foi atrás para conquistar aquilo que te conquistou. Estão buscando as outras coisas, esperando que o reino seja acrescentado. Mas não vai rolar assim. Mas a gente dá graças a Deus, porque Ele nos mostra o reino. E qual a condição para nós vermos o reino? Nascer de novo. Se alguém aqui nasceu de novo, está apto para ver o reino. E uma vez vendo, vai buscar entrar. Amém? Vão perseverar, porque tem muita coisa linda para a gente durante essa semana. Quarta-feira, pastor Damásio vai estar vindo também do Rio, vai estar ministrando. Eu não sei se o Gilberto vem, se vai confirmar que ele vai ministrar na quinta-feira. Pastor Pedro vai falar sobre o milênio na sexta-feira. E muitas coisas você vai ter para perguntar, então pergunta. A gente não quer ficar se escondendo das perguntas, porque a gente não tem interesse de que ninguém saia aqui com dúvida, mas cheio de fé. Quem quer fé? Você vai chorar pedindo a Deus fé? Vai gritar, Senhor me dá fé? Vai espernear, vai chorar sangue, Senhor me dá fé? Vai adiantar alguma coisa? Não. Como é que a fé vem? Ouvindo a palavra. Então, se você estiver exposto à palavra, a fé entra. E aí, a gente agrada a Deus. Amém? Vamos orar? Pastor. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento, Senhor, por mais essa noite, mais um seminário, Senhor. Vidas estão ouvindo essa palavra pela primeira vez. E nós cremos que essa palavra vai fazer morada, Senhor. Vai fazer morada, vai gerar discípulos, Pai, porque é para isso que nós estamos aqui, gerar discípulos, falar do reino. Nós falamos como Jesus falou, foi para isso que nós fomos enviados, para anunciar o reino de Deus, Senhor. Nós nascemos para isso. Esse é o propósito que nós temos aqui na terra, Senhor, falar do reino de Deus, Pai. Te agradecemos por esse privilégio, por essa honra de sermos seus ministros, Senhor, seus despenseiros dos seus mistérios, Pai. O Senhor não olhou para a nossa conta bancária, não olhou, Senhor, para o nosso nome, o Senhor não olhou nada disso, o Senhor simplesmente olhou para o nosso coração, Pai. O Senhor olhou para o nosso coração e disse, vai, e disse que nós iríamos, Senhor, fazer esse papel, Senhor, de ensinar,
de fazer discípulos, de pregar e para amar o reino de Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nós venhamos sim a buscar o reino e Amém. que os sinais venham nos seguir. Amém. Em nome de Jesus, Nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Dê um dia amanhã de paz, para que em paz você possa estar vindo aqui, tá bom? Nós temos ali um lanche ali. Vamos fazer parte daquela mesa ali também. Todos estão convidados. Fico feliz com a sua vinda.